Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos fazer a correção da avaliação de geometria e proporções. Questão número 1 diz assim: quando há duas retas pertencentes ao mesmo plano, elas podem ter três posições possíveis. A seguir, faça a correspondência correta entre os tipos de reta e suas respectivas características. Então, pessoal, nós temos retas coincidentes, é quando está uma reta em cima da outra, né? Se está uma reta em cima da outra, então desenhe uma reta e agora tem uma outra reta em cima dela mesma. Isso são retas coincidentes, então elas têm infinitos pontos comuns. Então, isso aqui é a número 1. Perpendiculares. Perpendiculares é quando formam 90 graus, né? Essas retas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, elas vão ter um único ponto em comum, né? Então aqui é 2. E retas paralelas é quando eu tenho duas retas assim que elas não se encontram, né? Então nenhum ponto comum. Então já está na ordem 1, 2 e 3, né? Essa é a resposta certa. Aqui há uma discussão que há pessoas que dizem que o caso de retas coincidentes, que quando as retas estão uma em cima da outra, elas são paralelas, né? Mas aqui eu estou usando a definição que a maioria utiliza, que separa essa definição em duas, em que temos retas paralelas, que não tem nenhum ponto em comum, e retas coincidentes, que têm infinitos pontos em comum. Muito bem, continuando a correção. A próxima questão diz assim: quais das ruas são perpendiculares? Em perpendiculares é que formam 90 graus, né? Então a rua 3 e 4? Não. Rua 3 e rua 4 não são perpendiculares. Rua 1 e rua 4? Vamos ver, rua 1 e rua 4 também não. Rua 2 e Rua 3? Sim, a Rua 2 e a Rua 3 são perpendiculares, né? Formam 90 graus. Rua 2 e Rua 3. Próxima questão. Ainda sobre paralelismo, agora, então, quais das ruas são paralelas? Vamos ver. Rua 2 e Rua 7? Rua 2 e Rua 7. São paralelas, é essa opção mesmo. A próxima questão diz assim: marque a alternativa que representa uma proposição correta. A e B são concorrentes? Não, A e B elas não têm nenhum ponto em comum. C e D são paralelas? Não, C e D não são paralelas. A e B são paralelas? Sim, A e B são paralelas. A reta A e a reta B são paralelas. Próxima questão já fala então sobre as relações dos ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. E cuidado, aqui estão as paralelas, ó. E aqui está a transversal, né? Então este ângulo e esses são colaterais internos, né? Colaterais internos são suplementares, né? Colaterais internos são suplementares. Ou seja, se aqui é 120 graus, o alfa aqui vai ser 60 graus. Que quanto falta para dar 180, ou seja, 120 mais o alfa é 180 graus. E resolvendo essa equação, a gente chega que alfa é 60 graus. Nesse caso, o ângulo 30 e o ângulo alfa eles são alternos externos. Alternos externos são congruentes. Então o alfa é a mesma medida que o 30 graus, ou seja, o alfa é 30 graus. Muito fácil. A próxima questão, nós temos ângulos OPV. O ângulo x e o ângulo 60 são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, o x tem a mesma medida que os 60 graus. E já está resolvido, x é 60 graus, média 60 graus. A próxima questão já é um pouquinho mais elaborada, né? Vamos ler. Diz assim: os alunos Adriano, Breno, Carlos e Diogo fizeram as seguintes afirmações relacionadas aos ângulos alfa, beta, x e φ, destacados na figura. Os ângulos possuem a mesma medida, pois são alternos internos. Os ângulos alfa e x são complementares, pois são opostos pelo vértice. Os ângulos alfa e beta são suplementares. A medida do ângulo beta equivale à soma das medidas dos ângulos alfa e x. Qual desses alunos fizeram afirmações verdadeiras sobre os ângulos alfa e beta? E tá. Muito bem, aqui está. Aqui estão os quatro ângulos. Então a gente vai ter que pegar afirmação por afirmação, né? Quais desses alunos fizeram afirmações verdadeiras? Então a gente vai ter que analisar afirmação por afirmação. Vamos começar pelo Adriano. O Adriano está falando que esses dois ângulos aqui possuem a mesma medida, pois são alternos internos. Vamos verificar onde é que estão esses dois ângulos. Um está aqui
e o outro está aqui. Bem, eles são alternos internos? São alternos internos. Alternos internos são congruentes? Sim, alternos internos são congruentes. Então tá certo, então eles têm a mesma medida, pois são alternos internos. Então o Adriano já falou a verdade. Vamos verificar o Breno. Os ângulos alfa e x são complementares, pois são opostos pelo vértice. Então, alfa, esse ângulo aqui, este ângulo aqui, opa, peraí, ai. Este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice? São opostos pelo vértice. Mas eles não são complementares, eles são congruentes, né? Como o Breno está falando que eles são complementares, está errado, né? Então, o Adriano falou a verdade e o Breno não. A Carla diz os ângulos alfa e beta são suplementares. Vamos ver. Alfa e beta são suplementares. Aqui está o alfa, aqui está o beta. São suplementares? São. Ó, então já achamos dois que falaram a verdade, né? O Adriano e a Carla. Como as opções são sempre de dois em dois, tem que ser isso, né? Adriano e Carla, é isso mesmo. Vamos para a próxima questão. Os ângulos H e B são. Observando onde é que está o ângulo H e B, o H está aqui e o B está aqui. Eles são alternos, né? Porque cada um está de um lado da transversal, e eles são internos, então são alternos internos. Esta opção é certa. Muito fácil. Continuando. Observe na figura apresentada abaixo três ângulos formados a partir da interseção das retas paralelas R e S, com a reta transversal T. Bem, a medida do ângulo alfa nesse caso aqui é só o A mesmo, né? Medida do ângulo A. Bem, primeiro vamos descobrir a medida do B, né? Porque nós não conseguimos aqui uma relação com A somente com A, né? Eu tenho três ângulos aqui. Esse ângulo envolve B, esse ângulo envolve B e esse ângulo envolve A. Para eu montar uma equação, eu vou precisar de pelo menos dois ângulos aqui, né? Então não tem como eu pegar esse ângulo A e com mais algum outro ângulo, porque vai ficar com duas variáveis. Então vamos resolver apenas com esses dois ângulos aqui. Descobrir o valor de B, então descobrir o valor de A. Bom, o que nós podemos falar sobre esses dois ângulos? Eles são correspondentes. Perceba que está na mesma posição, à direita da transversal e abaixo da paralela. Então eles são congruentes, ou seja, 2B mais 150 é igual a 6B mais 140. Vai ficar assim, 2B menos 6B é igual a 140 menos 150. Vai ficar aqui menos 4B é igual a menos 10. B vai ser menos 10 dividido por menos 4. B vai ser positivo e 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Então já descobrimos o valor do B. B é 2,5. Agora que a gente sabe o valor do B, a gente consegue determinar o valor deste ângulo aqui. Porque esse ângulo aqui mede 2 vezes o B, que é 2,5, mais 150. Então esse ângulo mede 155 graus. E como esses dois ângulos são suplementares, então sabemos que o alfa tem que ser quanto que falta para dar 180 graus, né? Se esse ângulo aqui mede 155, quanto que será que mede o alfa? 25, né? Com os 155 vai dar os 180 graus. E não é alfa, né? É A no caso. Então, nesse caso, o ângulo A mede 25 graus. Porque este ângulo mede 155, né? E o alfa mais este ângulo tem que dar 180. Próxima questão diz assim: a medida em graus dos ângulos x e y. Então, bom, já dá para nós determinar o y
por aqui, né? O y e o 50 são suplementares, então o y mais 50 tem que dar 180. Quanto que vale o y então, gente? 130. Determinado y. Agora, o y e o x, eles são congruentes, né? Porque eles são alternos internos. Ou seja, o x é 130 também. Então é 130 e 130. Próxima questão diz assim: observe abaixo as retas R e S paralelas e os ângulos destacados. Qual a medida em graus do ângulo alfa? Bem, a gente pode resolver essa questão da seguinte maneira: traçar aqui uma paralela. Deixa eu desenhar de novo. Traçar aqui uma paralela que fica exatamente na metade. Então aqui vai ser 45 graus. Se aqui é 45 graus, a gente pode determinar este ângulo aqui, porque eles são alternos internos, que também vai ser 45 graus. Então o alfa tem que ser o suplementar de 45 graus. Então vai ser 135 graus. Essa é a resposta certa. Próxima questão pede para determinar o valor do alfa. Vamos lá. Como que sabemos, né, quando é alfa, quando é A, né? Bom, o A geralmente ele é escrito assim, e o alfa ele tem uma perninha a mais aqui para cima, né? Então, se você olhar bem para essa letra aqui, ele parece um alfa. Tá. Precisamos determinar o valor de alfa. Temos aqui novamente três ângulos. Ó. Temos deste ângulo, este e este. Como nós não conseguimos pegar uma relação com dois ângulos aqui com apenas uma variável, então nós vamos ter que utilizar este ângulo e este para ter uma relação e encontrar o valor de x para então encontrar o valor do alfa. Então vamos analisar apenas estes dois ângulos aqui por enquanto. Eles são colaterais externos. Colaterais externos são suplementares. Então, x menos 10 mais o 2x mais 10, isso tudo dá 180. Este ângulo mais este ângulo dá 180 graus. Vai ficar x mais 2x é igual a 180. O 10 passa para cá, fica menos. E esse outro 10 passa para cá, fica... Na verdade, aqui dava até para cancelar esses 10, né? Porque menos 10 com mais 10 vai dar zero. Mas enfim, passando esse 10 para cá vai ficar positivo e esse 10 para cá vai ficar negativo. Vai ficar 3x. Aqui dá para cancelar esses 10, 180. X vai ser 60. 180 dividido por 3. Tá, agora que a gente já sabe o valor de x, a gente já sabe também então esse ângulo aqui. Porque esse ângulo mede x menos 10, ou seja, 60 menos 10. Ou seja, esse ângulo mede 50 graus. Como esse ângulo que mede 50 graus é OPV do alfa, então o alfa também mede 50 graus. Essa é a resposta certa. Esta próxima questão está dizendo assim: no quadrilátero ABCD, representada na figura, CF é bissetriz do ângulo BCD, AD é paralelo a BC, e o ângulo ADB mede 70 graus e o ângulo CFD mede 100 graus. Essa questão caiu no vestibular da USP. Bom, aqui está nos dizendo que retas que são paralelas. O AD é paralelo ao BC. Então, aqui essa reta é paralelo a esta reta. Então, aqui nós já podemos enxergar algumas transversais, né? Nós temos essa transversal, temos esta transversal e temos esta transversal. Tá? Bem, vamos destacar algumas informações que a gente quer analisar aqui. Vamos lá, o ângulo ADB mede 70 graus. Onde é que está o ângulo ADB? O ângulo ADB é este daqui. Este ângulo mede 70 graus. O ângulo CFD mede 100 graus.
CFD mede 100 graus. CFD é este ângulo aqui. Aqui mede 100 graus. E CF é bissetriz do ângulo BCD. Ou seja, esta reta aqui, ela é bissetriz desse ângulo. Deste ângulo. Ou seja, o que é uma bissetriz? Divide o ângulo na metade. Então, se aqui mede um valor, x, aqui também mede o mesmo valor. A gente pode determinar agora o valor de x para então encontrar o valor de A. Dá para fazer assim. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar, esse ângulo, ele é alterno interno dos 70 graus. Observe que aqui nós temos uma transversal e este ângulo e os 70 graus são alternos internos. Ou seja, eles têm a mesma medida. Então, aqui mede 70 graus. Então, este ângulo mede 70 graus. Aqui mede 80 graus. Então, tirando esse triângulo aqui para fora, temos esse triângulo aqui. Aqui mede 80, aqui mede 70 e aqui mede x. Então, assim, a gente já consegue descobrir o valor de x, né? Bom, 70 com 80 dá 150. O x só pode ser 30. Então, está determinado o x. Agora que a gente sabe o valor de x, a gente vai olhar para esse triângulo aqui. Aqui mede 100. Aqui mede o x, que é 30. E aqui mede o alfa. Ou seja, 100 mais 30 dá 130, o alfa só pode ser 50. E está resolvida essa questão. Lembrando que há diferentes maneiras de resolver a mesma questão, né? A próxima questão diz assim: observe a figura considerando as retas R e ST paralelas. Podemos afirmar que o triângulo ABC é obtusângulo, retângulo, escaleno e isósceles, ou equilátero. Bom, para a gente determinar o que ele é, vamos ter que descobrir o valor do x, né? Então, usando o teorema de Tales, x sobre o x mais 2 está assim como 4 está para o 6. Então, x está para o x mais 2, assim como o 4 está para o 6. Vai ficar 6x é igual a 4x mais 8. Então, vai ficar 2x igual a 8, x igual a 4. Então, aqui mede 4. E aqui mede 4 mais 2, mede 6. Bom, se aqui mede 10, aqui mede quanto? 10. 4 mais 6, aqui mede quanto? 10. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero. Ó, aqui na resposta certa está isósceles, mas é equilátero. Vamos arrumar. Equilátero, né? Próxima questão, diz assim: sabendo que R e ST são paralelas, indique a alternativa que apresenta o valor de x. Então, novamente, estou utilizando o teorema de Tales, né? 4 está para o 6, assim como o 3x mais 1 está para o 5x menos 1. Vai ficar, então, 20x menos 4. O 4 multiplicou isso aqui tudo. Igual a 18x mais 6. 20x menos 18x é igual a 4 mais 6. Que vai dar 2x é igual a 10, x é igual a 5. Essa é a resposta certa. Próxima questão diz assim: sabendo que as divisas A, B e C são perpendiculares à frente do parque medem, respectivamente, 30, 40 e 50, e o fundo dos mesmos para a rodovia medem A, 56 metros e B, então as medidas de A e B são respectivamente iguais a. Então quer saber o valor do A e do B. Bem, se a gente analisar as paralelas, estão aqui, ó. Espera aí que não ficou muito retinho isso não. Então aqui tem uma paralela, aqui tem outra paralela, aqui tem outra paralela, aqui tem outra. Então vamos pegar, por exemplo, o 30, o 40,
o A e o 56. Então, o 30 está para o 40, assim como o A está para o 56. E aqui a gente pode determinar o valor de A. 40A é igual a 30 vezes 56. Então, o A é 30 vezes 56 dividido por 40. O A vai ser, então, dá para cancelar esse zero com esse. E 56 dividido por 4 dá 14. Então fica 3 vezes o 14, que vai dar 42. Então já descobrimos o valor de A. A mede 42. Então aqui já sabemos que o A mede 42. Agora, se eu quiser, eu posso pegar o 30 e o 50, o 42 e o B, se eu quiser. Eu poderia pegar o 40 e o 50, e o 56 e o B, tanto faz. Vou fazer assim, 40 está para o 50, assim como o 56 está para o B. Vai ficar 40B é igual a 50 vezes 56. O B vai ser 50 vezes o 56 dividido por 40. B vai ser, dá para cancelar o zero com o zero. 56 dividido por 4 dá 14. 5 vezes 14, 70. Então 42,70. Essa é a opção certa. Essa questão diz assim: existe uma razão entre a altura do objeto e o comprimento. Tá. Essa questão é muito comum. O uso do teorema de Thales quando tiver sombras e objetos, né, desse formato aqui, né, nessa estrutura. Questões com essa estrutura vocês geralmente usem regra de 3. Não dá para pensar em regra de 3 também, mas é o teorema de Thales, na verdade, né? Muito bem, quer saber então, em mesmo lugar, na situação, os extremos da sombra de um poste de uma torre coincidem no ponto S. Tá, vamos ver. Aqui mais para baixo está pedindo. Se o poste tem 6 metros de altura, então a altura da torre é. Então quer saber a altura da torre. Quer saber esse valor aqui, ó. Bom, nós podemos fazer assim, ó. O 5 está para o 24, assim como o 6 está para a altura da torre. 5x é igual a 6 vezes o 24. X vai ser 6 vezes o 24 dividido por 5. X vai ser 6 vezes 4 dá 24, vai o 2. 6 vezes 2 dá 12, com 2 dá 14. 144 dividido por 5, x vai ser 28,8. Essa é a resposta certa. A próxima questão é a mesma estrutura daquela que nós resolvemos agora há pouco. Um 20 está para o 25, assim como o 28 está para o x. 20x é igual a 25 vezes 28. X vai ser 25 vezes o 28 dividido por 20. X vai ser... Bom, vamos fazer assim. Só para cancelar os... Eu vou utilizar técnicas do cancelamento, né? Cancelar o 5 do 25 com o 5 do 20, fica 4 e fica 5. Dá para cancelar o 4 do 28, 7 vezes 4 é 28. Sobra 7. E 5 vezes 7 é 35. Se alguém preferir fazer 5 vezes 28 e depois dividir por 20, tem que dar a mesma resposta, né? Bom, x deu 35. Agora que a gente sabe que o x é 35, nós podemos até usar esse valor. Vai ficar 25 está para o 40, assim como o 35 está para o y. Se eu quisesse ter feito 20 está para o 40, assim como 28 está para o y, poderia ser também. 25y é igual a 35 vezes 40. Y vai ser 35 vezes o 40, tudo isso dividido por 25. Vamos de novo usar a técnica do cancelamento?
tem um 35, tem um 5 dentro do 35 e um 5 dentro do 25. 5 vezes 7 e 5 vezes 5. Então, se eu cancelar um 5 com 5, aqui sobra 5 e aqui sobra 7. Tem um 5 dentro do 40, 5 vezes 8. Então, eu vou cancelar o 5 com 5, sobra 8. E 7 vezes 8, 56. Então, 35 e 56. A próxima questão quer saber quantos metros de asfalto serão necessários. Tá. Na rua A, já asfaltada, tem 3 terrenos. São perpendiculares, que é asfaltar a rua B, né? Com a urbanização, as cidades devem melhorar sua infraestrutura, como, por exemplo, fazendo mais vias asfaltadas. Assim, a figura abaixo mostra a rua B que precisa ser asfaltada do ponto P até o ponto Q. Na rua A, já asfaltada, 3 terrenos. Ok, as divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 10, 25 e 30. A frente do lote 2 para a rua B mede 32 metros. Quantos metros de asfalto serão necessários? Então a gente quer saber a distância do ponto P até o ponto Q, né? Então a gente tem que descobrir esse valor e esse. Então o 10 está para o 25, assim como o x está para o 32. Vai ficar então 25x é igual a 10 vezes 32. X vai ser 10 vezes 32 dividido por 25. X vai ser. Parece que vai dar um número com vírgula aqui, né? Vou cancelar o 5 com 5, sobra 2 e sobra 5. 2 vezes 32 dá 64. Dividido por 5 dá 12,8. Então já descobrimos o valor de x. 12,8. O 32 está para o y, assim como o 25 está para o 30. 25y é igual a 32 vezes o 30. Y vai ser 32 vezes o 30 dividido por 25. Y vai ser, se cancelar o 5 do 25 com o 5 do 30, vai sobrar 6 e vai sobrar 5. 6 vezes o 32, 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3, 18 com 1, 19. Tudo isso dividido por 5. 192 dividido por 5 vai dar 3, que dá 15. Sobra 4. Baixo 2. Dá 8. Dá 40,4. É isso, né? Ó, 192 dividido por 5. Aqui vai dar 3, que dá 15. Sobra 4. Baixo 2. 8 vezes 5 dá 40. Sobra 2. Não tem mais um para baixar, vai o 0 e a vírgula. E 4 vezes 5, 20. Muito bem. Então, do ponto P até o ponto Q é 12,8 mais o Y, mais 38,4 mais o 32. Somando tudo isso, nós vamos ter o seguinte. Vamos somar primeiras partes inteiras, pode ser? Então, 12 com 38 dá 50. 50 com 32 dá 82. E temos mais o 0,8 com o 0,4, que dá 1,2. Mais 1,2, então dá 83,2. Essa é a resposta certa. Na figura seguinte, as medidas dos segmentos AM, AN, MN, MB, NC, BC são respectivamente 3x, 4y, 4 e 8. Se o segmento MN é paralelo ao segmento BC, então o valor de x menos 2y é... Bom, aqui nós temos que analisar o seguinte. Esse triângulo grandão e esse triângulo pequenininho,
eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Pelo caso ângulo-ângulo, tá? Porque esse ângulo, ops, deixa eu escrever aqui, esse ângulo e esse têm a mesma medida. Eles são correspondentes. Esse ângulo e esse também têm a mesma medida porque são correspondentes. Ou seja, esses dois triângulos, pelo caso ângulo-ângulo, são semelhantes. Então, nós podemos montar proporções aqui. Eu só vou desenhar eles separadinhos aqui, tá? Então, nós temos esse triângulo aqui, que é 3x e 4, que é o pequenininho de cima, e o triângulo grandão, que aqui mede 3 mais y, aqui mede x mais 4, e aqui mede 8. Bom, vamos tentar descobrir primeiro o valor do x. Então, o x está para o x mais 4. Estou pegando este lado e este. É a mesma coisa que assim como o 4 está para o 8. Estou pegando este lado e este. Então vai ficar 8x é igual a 4x mais 16. Então 4x é igual a 16, então x é igual a 4. Bom, agora que a gente já sabe o valor de x, a gente vai tentar descobrir o valor de y. Vamos pegar este está para este. Então 3 está para o 3 mais y, assim como o 4 está para o 8. Dá para resolver isso aqui usando álgebra, como vocês já sabem resolver a equação, mas vamos pensar um pouquinho. O que isso significa, tá? O que significa dizer que o 4 está para o 8? Significa dizer que o 4 é metade desse valor. 4 é metade do 8. Então, se aqui é 3, aqui tem que ser quanto? 6. Então, o y tem que ser 3, tá vendo? Aqui vai ficar 3 está para o 6. 3 mais o y, que é 3, né? Então, dá para descobrir o y assim também. Então, nesse caso, o y mede 3. Então, x vale 4 e y vale 3. X vale 4 e y vale 3. Então, vai ficar assim. 4 menos 2 vezes o 3. 4 menos o 6, menos 2. Então, a próxima questão diz assim: na figura o triângulo ABC é retângulo em A. ADF é um quadrado, AB mede 1, AC mede 3. Quanto mede o lado do quadrado? Bom, esse triângulo de cima e o triângulo grandão são triângulos semelhantes. Por que são semelhantes? Porque esse ângulo e esse é o mesmo. São correspondentes, né? Bom, como esse ângulo e esse são o mesmo, e esse são o mesmo, pelo caso ângulo, esses triângulos são semelhantes. Tá falando ali que o AB mede 1. Então, aqui é 1. O AC mede 3. Então, aqui mede 3. Quer saber quanto mede o lado do quadrado? O quadrado mede x, né? Bom, então aqui mede x, que é a mesma medida que aqui. E esse pedacinho aqui, esse pedacinho vai medir 1 menos x. 1 menos x. E agora é só a gente montar a proporção. Então, 1 menos x está para o 1, assim como x está para o 3. X é igual a 3 menos 3x. Então, vai ficar x mais 3x é igual a 3. 4x é igual a 3, x é igual a 3 quartos. Então, x é 0,75. Próxima questão diz assim: se dois ângulos alfa e beta de um triângulo são congruentes aos ângulos C e D, respectivamente, do outro triângulo, então esses triângulos são congruentes. Bom, se os dois ângulos de um triângulo são congruentes aos outros dois ângulos, nós temos o caso ângulo-ângulo. Caso ângulo-ângulo é um caso de semelhança, não um caso de congruência. Então não está certo, é falso. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então nós temos aqui um trapézio isósceles, nós temos as diagonais. Se é um trapézio isósceles, esse lado é o mesmo que esse.
As diagonais são congruentes? São, vão ser congruentes. Essa diagonal vai ter a mesma medida que essa. Dois triângulos que têm dois lados e um ângulo respectivamente congruentes são triângulos congruentes. Então, dois triângulos que têm dois lados e um ângulo respectivamente congruentes. Os casos de semelhança são e os casos de congruência são dois triângulos que têm dois lados e um ângulo respectivamente congruentes. Então, dois lados, é o caso LL, e um ângulo respectivamente, e um ângulo. Está falando de congruência. São congruentes? Os casos de congruência são esses. Nós não temos nenhum caso LLA. Só o caso LAL, que é o caso onde esse ângulo está exatamente aqui no meio dos dois lados. Se falasse dois triângulos têm dois lados e um ângulo formado por esses dois lados, aí sim, tá? Mas como aqui não está afirmando isso, então não podemos garantir que isso aqui é verdadeiro. Dois triângulos que têm um lado e um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado. Ó, dois triângulos têm um lado, um ângulo adjacente, então nós temos um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, ó, oposto a esse lado, né? Ao lado inicial. Aí sim, porque nós temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto. É um caso de congruência. Então é FV, FV, né? Essa é a opção certa. Vamos lá. Aqui está perguntando qual das opções é correta, né? Bem, nós temos aqui o caso ângulo, ângulo, né? Olha, temos um ângulo e temos mais um ângulo. Então, pelo caso ângulo, ângulo, esses triângulos são semelhantes, né? Então, esta é a opção certa. E por fim, temos mais esta questão, a altura do prédio. Vamos supor que aqui mede x, então o x está para o 5, assim como o 15 está para o 3. 3x é igual a 5 vezes o 15, x é igual a 5 vezes o 15 dividido por 3. X vai ser, cancelando 3 com 3, sobra 5, 25. E está resolvido.